A inflação mundial finalmente dá claros sinais de que pode estar cedendo, com várias commodities em queda nas últimas semanas, mas tem um indicador que é muito positivo e que ninguém está prestando atenção. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois felizmente temos boas notícias sobre o rumo da inflação global, depois de vários países chegarem até 2 dígitos de inflação, especialmente na Europa. Nos Estados Unidos ela já vem cedendo e é bem possível que tenhamos passado do pico de inflação e há uma série de preços que estão em queda, alguns é uma queda mais sustentável, outros nem tanto, mas tem um indicador muito importante que para mim é a notícia mais positiva de todas, e eu vou deixar esse para a parte final deste vídeo, e eu queria começar primeiro com as commodities energéticas, focado principalmente no petróleo, porque a gente viu o petróleo chegando em quase $140 ao longo de 2022, especialmente logo depois que estourou a guerra na Ucrânia, mas nos últimos 3 meses, petróleo vem em queda, e tem algumas explicações. A própria recessão na Europa, a China desacelerando e com Covid zero, que agora está flexibilizando, mas ainda estava em curso, Estados Unidos também dando algum sinal da economia que está fraquejando, e isso é menos pressão na demanda por petróleo. Além disso, o Biden também vem drenando as reservas estratégicas de petróleo, o SPR, Special Petroleum Reserves, e isso também é uma pressão vendedora, portanto é mais oferta de petróleo e no curto prazo acaba deprimindo o preço do barril, tanto do WTI como do Brent também, que é o que eu coloco já aqui na tela, que nos últimos 3 meses o Brent caiu quase, tá aqui, 13,40% de queda, assim como o barril do WTI também com 13,61%, e por consequência a gasolina também vem em queda até um pouquinho menos 11,57%, então essa a performance dos últimos 3 meses, e aqui o contrato futuro de diesel com uma queda até maior, com 20,51%. Então, do lado do petróleo, sem dúvida que isso é uma notícia positiva, porque são os itens mais voláteis e que trazem uma pressão bem mais imediata para os índices de preços, e com essa queda é possível que nós tenhamos até talvez mais uma queda na inflação americana no mês de novembro e talvez até dezembro. Mas ainda falando de commodities energéticas, também temos boas notícias por outras commodities, como por exemplo, aqui o carvão, que nos últimos 3 meses também apresenta quase 9% de queda, assim como o etanol, 12,50% de queda, gasolina que já falei, o gás natural, que também teve uma queda nos Estados Unidos de quase 20% nos últimos 3 meses, e por fim o óleo de aquecimento, com queda de quase 22%. Isso a gente vê especialmente nos Estados Unidos. Na Europa também o gás natural caiu bastante no último mês, mas agora com o inverno chegando é difícil fazer uma projeção mais precisa, porque tem todo o imbróglio com Rússia, corte de fornecimento de gás pelos gasodutos, agora o teto no preço do petróleo da Rússia, que pode trazer alguma complicação, esse assunto merece um vídeo específico a ele, mas enfim, pelo lado das commodities energéticas, as notícias são positivas, quedas de preços nos últimos 3 meses. Olhando também a parte do frete marítimo, é interessante ver o BDI, que é o Baltic Dry Index, que também deu uma cedida. Aqui é um índice mais volátil, o BDI é um índice de carga a granel e é uma média de preço, e ele vem aqui, deixa eu até colocar aqui só um pouquinho, vamos colocar na tela, Baltic Dry, tá aqui, eu já tinha colocado separado, aqui ó, o BDI, temos aqui nos últimos, vamos falar o último ano, mas mais especificamente aqui os últimos meses, que está se situando ali na casa dos, ao redor de 1.200 até $900, sobe um pouquinho, chegou a quase 2.000, agora voltou a ceder, mas olhando a foto dos últimos anos, o BDI está bem abaixo. E não é apenas carga a granel, também o preço de frete em containers, que foi um desses custos que mais aumentaram no último
nos últimos 2 anos, e eu fiz alguns vídeos sobre isso, o estado da logística mundial, o custo dos fretes marítimos, especialmente de contêineres. Vou colocar o link aqui em cima. E finalmente vemos os preços dos contêineres cedendo e agora caindo abaixo de $2.000 e meio. Aqui está 2.384. Esse é o Freightos Baltic Index, que é um índice de preço de contêineres global. Então é uma média, claro que depende da rota, isso pode variar. Mas olhando a média global, é uma queda expressiva. E esse patamar abaixo de $2.500 não chegava desde novembro de 2020. Então em 2 anos que não víamos esse nível de preço. E também é uma notícia positiva, queda de preço, e que também reflete a desaceleração da economia global. Assim como o transporte de carga rodoviária nos Estados Unidos, o mês de novembro foi a maior taxa de contração nos preços de transporte. Aqui temos o Truckload Index, que é o de carga de caminhão nos Estados Unidos, que teve essa queda forte aqui, então, de praticamente todo mês ali até o início de janeiro, e seguiu a todo o ano de 2022 em queda, e mais um pouco agora em novembro. Então, olhando commodities energéticas, petróleo em queda, fretes em queda, temos aqui fretes também de caminhões em queda nos Estados Unidos. E outro dado importante, o preço dos alimentos no mundo também voltou a cair, ainda estacionado num patamar elevado, mas não está mais subindo e até caiu nos últimos 3 meses. Aqui trazendo o FAO, que é o Food and Agriculture Organization, que é a Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas. E a gente tem aqui, então, o FAO Food Price Index, indicador de preço de alimentos. Vamos colocar aqui até dar um zoom nesse preço, ó. Aqui temos a linha em vermelho, é o ano de 2022, que chegou a disparar lá para 160 e aí voltou a cair e agora está no patamar de 137, similar ao pico que tinha sido ano passado em 2021, ainda bem acima de 2020 e 2019, mas houve uma queda, então isso precisa ser comemorado. E aqui dos vários indicadores, óleos vegetais teve uma queda forte, cereais caiu, laticínios também caiu um pouco, açúcar e carnes também, todos apresentaram queda nos últimos 3 meses. Então, notícia positiva pelo lado dos alimentos. E isso tudo significa que a tendência de queda de inflação no mundo, ela é de baixa. Aquela pressão toda que nós tivemos nos últimos anos, ela não está mais presente. Claro que quando se fala de commodities energéticas, é muito mais volátil, depende agora de China reabrindo, isso pode ser uma pressão de alta de petróleo, esse teto no preço do óleo da Rússia, do petróleo da Rússia também pode trazer alguma turbulência, mas é um dos preços, não são todos. Mas para mim, o fator mais importante, esse que é um indicador que está sendo amplamente ignorado e que foi ignorado também logo depois do estouro da pandemia, é o agregado monetário M2. O que eu mais gosto de utilizar para mensurar o dinheiro em circulação, a liquidez que circula na economia e que ela que tem o grande potencial de impactar o nível geral de preços. E quando a gente olha o M2 nos Estados Unidos, o que está acontecendo agora é histórico. Vou mostrar para vocês aqui o M2, então, desde 1959. Esse é o dado. M2 chegou a 21 trilhões 856 bilhões de dólares. Esse foi o topo do M2 americano em março de 2022. E desde então temos tido uma queda. M2 está caindo, algo que é raríssimo de acontecer, e caindo numa magnitude que não se via talvez nem desde a Segunda Guerra, e talvez nem desde a Grande Depressão. Eu vou voltar a mostrar um gráfico sobre isso. Esse é o valor absoluto. Olhando aqui em variação percentual, a gente vê agora que o crescimento anual do M2 em outubro registrou taxa de 1,25% de crescimento ao ano. É a menor taxa desde 95. Depois de bater o recorde de crescimento de quase 27% ano passado, agora está parando de crescer, pelo contrário, até está contraindo, como a gente viu aqui no último gráfico. E depois eu vou colocar aqui, deixa eu até arrumar os gráficos para não fazer um spoiler do último gráfico que eu quero mostrar. Mas aqui então, olhando a massa monetária. E assim como esse foi um indicador muito subestimado
lá depois da pandemia, onde eu dizia, alguns analistas também, olha, essa é uma pressão inflacionária. Isso significa que todos esses estímulos monetários e fiscais estão refletindo na massa monetária em circulação. Isso significa mais dinheiro circulando, mais dinheiro no bolso das pessoas, no caixa das empresas, e isso significa poder de compra que vai aumentar, vai ser uma pressão no preço de tudo. E foi o que acabou acontecendo, e vimos a maior inflação dos últimos 40 anos, e esse foi um dos grandes combustíveis, infelizmente, até hoje ignorado. E foi ignorado na alta desse indicador, e está sendo ignorado agora também, e é uma leitura positiva. Isso significa que a pressão do M2 agora é uma pressão deflacionária, e não inflacionária, como foi anteriormente. Por isso que eu digo que a tendência futura é de queda de inflação e não de aumento e aceleração da inflação. Aqui mostrando também o que é importante quando se fala do M2, ele é um agregado monetário que considera o passivo do Banco Central, papel moeda emitido em poder do público, os depósitos à vista e depósitos a prazo que são criados pelo sistema bancário. Mas é interessante fazer a decomposição do M2, olhando primeiro a contrapartida que é o lado do ativo dos bancos. E olhando o lado dos ativos dos bancos, as principais fontes de criação de depósitos são empréstimos bancários, empréstimos para empresas, para famílias, consumidores, industriais, etc. E também empréstimos para o governo, porque os bancos são grandes financiadores da dívida pública. Eles financiam o déficit fiscal. E quando a gente olha os créditos criados para empresas e famílias, eles seguem crescendo e bastante. Depois de uma queda que teve logo depois do estouro da pandemia, eles retraíram e voltou a subir. Então o crescimento do crédito para empresas e famílias está crescendo a taxas anuais de mais de 12%, coisa que não se via desde 2007. Então isso significa que os bancos estão emprestando. Porém, o que está compensando esse aumento de crédito é a contração do crédito para governos. Então os bancos estão emprestando para famílias e empresas, mas não estão emprestando mais tanto para o governo americano. E por isso que a gente vê aqui o Securities and Bank Credit, que são os títulos de dívida comprados pelos bancos, agora está em queda. Depois de subir sem parar, de forma acelerada, até março deste ano, começou a cair e uma queda muito intensa. Olhando aqui o crescimento anual, agora está em contração de 2,6%, ou seja, nos últimos 12 meses, o que os bancos financiam o governo americano está retraindo em 2,6%, e é a menor retração desde a crise de 2008 e, olhando mais para trás, desde 95. Isso significa que essa queda do financiamento ao governo é o que está compensando o aumento de empréstimo para famílias, e por isso que o M2 está em queda. E a gente pode ver isso pelos depósitos totais nos bancos, agora separando dentro do M2, tirando apenas a parte de depósitos, é o que a gente vê aqui. Então depósitos finalmente mostrando até queda, depois de chegar na máxima de mais de 18 trilhões de dólares em agosto desse ano, começou finalmente a cair e agora temos uma retração. Olhando em termos de crescimento anual, foi um decréscimo de menos 0,6% nos últimos 12 meses, todos depósitos bancários nos Estados Unidos. Algo como isso não se via desde 95, uma contração no nível de depósitos bancários. Esse gráfico realmente é histórico, e aí eu termino com o último deles, que é um gráfico não é o Fred de St. Louis, é o Alfred, que é a série de estatísticas históricas, ou Vintage. E esse é o gráfico de todos os depósitos dos bancos comerciais americanos, desde 1908 até 1945. E o que a gente vê é que uma queda como essa a gente teve um pouco em 1920 e depois uma queda forte que foi ali depois do grande crash de 29 e a partir de 1930 e que foi a Grande Depressão e foi queda de depósitos até 1933. Não estou afirmando que iremos para esse nível de contração monetária, isso não vai acontecer porque o Fed jamais permitiria com que isso acontecesse, mas um pouco de contração monetária nós estamos vendo. Isso significa deflação monetária, é destruição do dinheiro, portanto, uma pressão deflacionária que tende a impactar o nível de preços, e por isso que a perspectiva de inflação nos Estados Unidos
ela é sim de queda. Então esse é um indicador que eu queria mostrar que está sendo ignorado, assim como foi ignorado no pós-pandemia, segue sendo ignorado, mas é fundamental de acompanhá-lo. Mais para frente, aí é difícil a gente fazer previsões, mas esse cenário ainda de China, de desglobalização, de subinvestimento no setor de petróleo e gás, esses são fatores inflacionários que podem manter a inflação no mundo num patamar mais elevado do que foi nas últimas décadas. Não significa que a gente vai ter 10% de inflação nos Estados Unidos, na Europa, por anos a fio. Mas talvez aquele 2%, 1,5% até 1%, que acabou vigorando por vários anos na Europa e nos Estados Unidos, esse nível de inflação talvez tenha ficado para trás e por um bom tempo. Espero ter gostado desse vídeo sobre a inflação global, sobre a pressão deflacionária do dinheiro em circulação nos Estados Unidos, e comentem aqui o que vocês estão achando e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Muito bem, acho que eu consegui trazer todas as informações que eu gostaria, que são informações positivas sobre a trajetória da inflação global. Colocarei todos os links nos comentários. Valeu!